Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços neste momento, o que a gente pode esperar daqui para frente neste cenário. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor essa situação do mercado do milho nesse momento é o Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Francisco, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oi, Guilherme, boa tarde a todos aqui que nos acompanham. Um prazer estar novamente aqui com vocês. Francisco, vamos chegando ao final de uma semana. Esses últimos dias a gente teve movimentações de queda para os preços do milho aqui no Brasil, olhando a Leia B3. O que tem pressionado esses preços neste momento? É a colheita que está pressionando nesse momento? A gente tem alguns fatores aqui, né, Guilherme, que estão influenciando os preços do milho, né? Acho que antes de olhar aqui para o Brasil, acho que vale falar um pouco de Chicago, né? Que no fundo os preços aqui dentro acabam acompanhando muito o que acontece lá em Chicago. A gente tem o mercado acompanhando os fundamentos de oferta e demanda, né? Sejam globais ou sejam americanos, né? A gente tem além disso, algumas questões aí factuais também acontecendo, né? O plantio da safra americana e também, mais recentemente, o preço do trigo influenciando, né, no preço do milho. Eu acho que aqui, quando a gente olha para o milho em Chicago, né, a gente tem os contratos mais curtos, né, mais baratos do que os contratos mais longos, né? Então aqui, acho que muito refletindo essa questão dos fundamentos mesmo, né? Quando a gente olha para Estados Unidos, né? Uma produção da safra 23-24 que foi recorde ali, próximo de 390 milhões de toneladas, né? Maior safra da história, os estoques americanos de milho crescendo muito, aí crescendo acima de 50%, né? E só que na safra 24-25 agora, os americanos estão plantando menos milho, né? Hoje o USDA fala em uma produção aí de 377 milhões de toneladas para os Estados Unidos, né? Mas isso ainda deixa o balanço americano numa situação confortável, né? Mas quando a gente pensa em mundo, né, pelo fato dos Estados Unidos serem de longe os maiores produtores de milho, né, isso acaba reduzindo aí uma eventual quebra do cereal, né? Isso pensando em balanço global, né? Aqui o que eu quero dizer é que hoje, né, como está o balanço global de milho, ele não desenha aí grandes mudanças, né? Não sinaliza grandes mudanças, mas se eventualmente a gente tiver algum problema com a safra americana, né, dado que a expectativa é de uma produção menor, né, por conta de uma área menor para os Estados Unidos, aí a gente pode ver aí algum reflexo aí no balanço global de milho, né, e eventualmente isso mexendo com os preços em Chicago, né, mas eu acho que outra questão que é importante aqui, Guilherme, dizer é que o trigo, né, tem uma relação de preços ali entre trigo e milho, né, nos últimos dias aí, nas últimas semanas, acho que dá para dizer, o trigo reagiu bem em Chicago, né, isso porque o balanço do trigo é mais apertado, né? O balanço global esse ano deve ficar mais apertado. Mais recentemente a gente viu aí algum clima meio prejudicial para as lavouras de trigo na Rússia e também ali na Ucrânia, né? São regiões importantes e isso acabou se refletindo em uma alta bastante expressiva para o trigo e acabou ajudando aí, dando uma sustentação para o milho também em Chicago, né? Quando a gente olha a curva dos dois cereais, elas têm um formato bastante parecido de carrego, né? Que é o que eu comentei no começo, né? Os preços desses contratos mais recentes, né? Mais baratos do que os mais longos, né? E isso, né? Só para concluir aqui a relação entre os dois, né? Porque um acaba servindo como substituto do outro na ração em países em que há disponibilidade de ambos, né? Então, e aqui isso não funciona muito aqui para o Brasil, mas para a Ásia e Europa, sim, né? Essa substituição ela pode acontecer dependendo da relação de preços entre os dois, tá? Na ração animal. Mas
aqui voltando, né, na questão do milho, acho que no curto prazo o que o mercado tem refletido, né, é o desenvolvimento do plantio, né, da safra americana e as previsões climáticas para os Estados Unidos, né, até o início de maio o plantio ele vinha num ritmo mais acelerado, né, e aí perdeu tração por conta do excesso de chuva ali no meio oeste, mas nessa última semana, né, veio um dado positivo aí com plantio dentro da média dos últimos 5 anos, né, e isso é o que deu essa acalmada aí no mercado, né. E Francisco, você destacou nessa posição em Chicago com os contratos mais curtos valendo menos do que os de maior prazo. Aqui no Brasil, na B3, a gente também tem essa situação, né? Os contratos com mais próximo vencimento estão mais baratos do que os do segundo semestre, da virada do ano, né? Exatamente. Aqui a gente, né, a bolsa de referência é Chicago, né, então os preços aqui, a gente tem a nossa bolsa aqui, a B3, mas acaba referenciando muito com o que acontece lá em Chicago, lá na Cbolt, né. Mas eu acho que também aqui a gente tem a questão, né, do mercado começando aqui a ter uma certa pressão por conta da colheita, né, do milho segunda safra, né, a gente tem uma colheita que ainda está no começo, né, Guilherme, mas em algumas praças a gente já começa a ver essa pressão, onde a colheita andou um pouquinho mais, né, aqui dos preços que a gente acompanha aqui, na média de maio, né, a gente tem aqui uma queda de 1% para Campinas ali, né, que é a praça referência, 3% em Rio Verde e algo em torno de 3,5% lá em Rondonópolis, né, no Mato Grosso. Aqui acho que tem uma questão de a colheita está um pouco mais avançada nesse momento no Paraná e no Mato Grosso, né? E isso acaba trazendo um pouco mais de pressão aí, né? O Deral trouxe a colheita do Paraná em 4%, e no ano passado, nessa época, a gente nem tinha começado a colheita lá no Paraná, né? No Mato Grosso, o IMEA reportou aí em cerca de 2% da área colhida, contra 0,5% no ano passado, né? Então isso acaba trazendo aí um pouco mais de pressão quando a gente pensa aqui em Brasil, né? Mas eu acho que tem uma outra questão também que pode trazer uma pressãozinha adicional aí para o milho, que é a intensificação da colheita na Argentina, né? A colheita por lá está atrasada, porque também ali as regiões de produção argentinas também têm sofrido aí com excesso de chuvas, né? Muito menos do que a gente acompanhou no Rio Grande do Sul, mas lá na Argentina também as chuvas aconteceram aí acima da média nas últimas semanas, né? E agora a previsão é de que dê uma secada por lá e aí essa colheita ela deve ganhar tração, né? Nos próximos dias lá na Argentina também com esse clima mais seco, né? E esse aumento da oferta da Argentina eventualmente pode trazer alguma pressão adicional, né? Pensando em preços internacionais, e isso acaba se refletindo nos preços aqui no Brasil, né? E a gente tem esse momento natural de pressão nos preços, né, Francisco, com essa colheita que você estava comentando, mas passando esse período de colheita aqui no Brasil, o que a gente pode esperar? Existem movimentos possíveis para trazer esses preços de novo para cima? Eu acredito que, assim, a gente é isso, né, Guilherme? Como a curva mostra exatamente isso, né? A gente tem preços menores agora mais no curto prazo e preços mais altos aqui pensando mais no médio prazo, né? Até quando a gente faz o spread entre o contrato agora que precifica a nossa safrinha aqui, que é o agora setembro, né, 24, contra o contrato lá de março 25, que seria um balizador para a nossa safra de verão ali, né? A gente tem um spread bastante importante de preços, né? Acho que é isso, né? Primeiro, refletindo também o cenário de uma curva em carrego em Chicago, né? Segundo ponto é que agora que a gente tem mesmo a entrada da maior oferta de milho do Brasil, que é a segunda safra, né? Que aí é 75%, 80% da oferta de milho do Brasil, né? De milho total, né, em relação ao total de milho que nós produzimos, 75%, 80% é na segunda safra, né? Então
natural que a gente veja essa pressão agora, né? O que pode trazer alguma sustentação maior para o preço, ou até mesmo algum respiro aqui, Guilherme, acho que se a gente começar a ver de novo aí algum problema, né, para a safra americana, né, de novo não, né, a gente teve esse excesso de chuva meio que diminuindo, desacelerando a colheita, mas não dá para dizer que isso chegou a ser um problema, né, então eu acho que acompanhando a safra americana aqui, se a gente tiver algum sobressalto ali, algum problema climático, alguma coisa que traga reflexo para Chicago, o milho aqui dentro ele pode acompanhar, tá? Apesar da gente estar num período aí de colheita da segunda safra, né? E uma outra possibilidade também é os preços do trigo, né? Como eu comentei já da relação entre os dois cereais, os preços do trigo também aqui pensando em Chicago, né? Eles seguirem mais altos no mercado internacional, né? Principalmente se essas projeções aqui de quebra de safra da Rússia, né, reduzindo essa oferta global de trigo, elas de fato aqui se confirmarem, né, isso vai trazer um apoio para o milho, né, e aí pensando aqui em preços, né, isso pode limitar aí quedas maiores e até pensando mais para frente, ajudar aí o milho dando um suporte para os preços do milho em Chicago, né? Acho que olhando safra americana, né, e essa questão do trigo também pode trazer aí alguma novidade, vamos dizer assim, para os preços do milho, tá? Francisco, para a gente encerrar, aquele produtor que está acompanhando a gente, está vendo essa relação, essa curva que você comentou, com os preços menores neste momento, mas melhores no momento mais à frente, lá para o ano que vem, começo de 2025. O que ele precisa ter em mente para ver o que vale mais a pena nesse momento? Ele negociar, participar do mercado, de repente segurar esse milho para o ano que vem? O que ele precisa ter em mente para tomar essas decisões? O que a gente tem aqui, Guilherme, falando de comercialização, né, a gente tem um ritmo bastante lento de comercialização aqui no Brasil, né, o dado do IMEC é um dado aberto, né, mostra uma comercialização no Mato Grosso de só 33% da safra, né, do Mato Grosso, sendo que a média nessa época aqui seria algo em torno de 65%, né, lá para o estado, e isso reflete essa dúvida, né, exatamente do produtor em relação a essa direção dos preços, né, a gente já comentou um pouco aqui de como está a curva, né, mas existe essa dúvida em relação a curva está assim, mas será que pode subir mais, ou será que vai cair, né, enfim, e a questão do preço está mesmo mais pressionado ainda, né, tirando esse ímpeto aí do produtor de comercializar o milho, né, e tem um outro fator aqui que acabou pesando contra a comercialização do milho nas últimas semanas também, acho que dá para dizer que foi essa melhora dos preços da soja aqui, né? Então, dada a melhora dos preços da soja, o produtor ele deu preferência em comercializar a soja, né, em detrimento do milho, porque a gente viu uma reação aí dos preços internos e a gente viu uma comercialização que de fato andou aí para a soja nas últimas semanas, né? Aqui, Guilherme, eu acho que é muito trabalhar a gestão de risco, sempre que tem oportunidade, a gente fala disso, né? O produtor ter ali as contas, né? O seu custo ali na ponta do lápis, né? E ver o que faz sentido para ele, né? No momento, dado o seu custo, né? Então, a gente aqui, como eu disse, né? A gente enxerga um mercado que deve ficar um pouco mais pressionado no curto prazo, mas aí pensando mais no médio e longo prazo, a gente tem esses preços melhores, né? E aqui é trabalhar ferramentas que garantam uma proteção de margem, tá, Guilherme? A gente tem diversas possibilidades aqui de participar do mercado, né? Eventualmente se proteger contra uma baixa, né? Do que já foi comercializado, né, fazer uma trava, enfim, tem diversas ferramentas aqui que o produtor pode utilizar, né, e que nós também aqui, falando em nome do Itaú BBA, aqui a gente tem uma mesa dedicada a isso, né, a oferecer esse tipo de proteção para o produtor, tá?
Francisco, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, acho que a gente falou bastante aqui, né? O que eu, de novo, reforçando aqui, né? Acho que é muito importante o produtor ter os números na ponta do lápis, né? Às vezes é muito difícil você acertar o maior preço, né? E também fazer o preço médio, né? A gente sempre fala isso, né? A gestão de risco não é você querer sempre acertar ali o maior preço, mas ir comercializando aos poucos e fazendo uma média de preços ali que faça sentido, né? Dado o custo que o produtor, que cada um tem para fazer a sua produção, né? Eu acho que é isso, e aproveitando aqui para agradecer a oportunidade, Guilherme, dizer que a gente está à disposição aqui para novas conversas, tá? Muito obrigado. Francisco, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o caminho aberto para vocês voltarem mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço e até a próxima. Um abraço, obrigado. O Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário para o mercado do milho, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. E aí o Francisco destacando que tanto lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, quanto nos preços aqui dentro do país, a curva de cotações mostram preços mais pressionados neste momento, mas uma expectativa de valorização nessas cotações no médio e longo prazo. Francisco destacando, olhando aqui para o Brasil, uma pressão vinda da colheita da segunda safra, mas expectativas melhores para comercialização na virada para 2025. O cenário também é semelhante lá em Chicago, com o avanço do plantio pressionando neste momento, expectativas melhores para o ano que vem, com um balanço de oferta e demanda mais positivo para os preços na expectativa do analista. Diante disso, o Francisco destacando a importância do produtor ter os seus custos na ponta do lápis, fazer as suas contas e verificar se vale a pena, neste momento, participar do mercado mesmo com os preços pressionados, ou se ele consegue jogar essa comercialização mais para frente e aí conseguir melhores preços. Claro que isso vai depender de caso a caso, de cada realidade de cada produtor para tomar essa decisão sobre a sua comercialização. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você já está vendo aí na tela, preços caindo lá em Chicago, como o Francisco destacou aqui para a gente. Contrato julho 24, valendo $4,47 o bushel, perda de 1 ponto. Setembro 24, cai 2,50 pontos, é cotado a $4,55 o bushel. Dezembro 24, vale $4,68 o bushel, perda de 2,75 pontos. E o março 24, vale $4,80 o bushel, perda de 3,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, você está vendo aí na tela as cotações, em sua maioria também com leves recuos nesta sexta-feira. Julho 24 vale R$ 58,37 a saca, perda de 0,56%. O setembro 24 vale R$ 61,75 a saca, perda de 0,10%. O novembro 24 vale R$ 65,41 a saca, perda de 0,08%. E o janeiro 25 vale R$ 69,12 a saca, com elevação de 0,01%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.